Quando a gente vai aprender uma nova linguagem de programação, a primeira coisa que a gente faz é implementar o fatorial. Então eu tenho aqui uma implementação, na verdade 3 implementações de fatorial em Rust. Então vamos lá. Crie uma função que calcula o fatorial de um número. Tá? A solução clássica, eu uso um for. Então eu tenho aqui fn, a função fatorial clássico, né, o nome da função, ela recebe um parâmetro n, que é um inteiro com 64 bits. Né? Em Rust eu posso definir o tamanho do meu inteiro entre várias opções, que vão de 8 até 128, e ele vai retornar um inteiro 64 bits. Aqui dentro da função eu crio uma variável auxiliar temporária, então let cria a variável, mut é uma variável mutável, ela pode mudar de valor, e o nome da variável é fatorial. O tipo da variável é i64, e ela está inicializada com o valor 1. Se eu deletar aqui, apareceu em cinza o i64. Eu estou usando aqui o Visual Studio Code com o Rust Analyzer, que analisa o código e me ajuda. Ele faz a mesma coisa que o compilador vai fazer quando estiver compilando o meu programa. Então ele automaticamente descobriu que fatorial tem que ser do tipo i64. Por que ele descobriu isso? Por várias razões. Ele viu que eu estou multiplicando coisas de i64, tipo i64, estou retornando uma coisa do tipo i64, prometi que ia retornar coisa do tipo i64, o único jeito desse troço funcionar é se a variável fatorial for i64. Então, tanto o compilador como o Rust Analyzer aqui do Visual Studio Code descobrem isso e colocam aqui para mim. E em Rust, né, apesar de eu sempre poder colocar o tipo das coisas, né, assim, o usual é usar esta ajuda. Né? Por quê? Porque tem tanto rigor na verificação de tipos que essa ajuda é muito bem-vinda. Né? Então, tenho aqui a minha variável fatorial com 1, agora eu vou fazer um for. For i no range 2 até n, multiplica o que eu tenho até agora pelo valor de i, né? Fatorial. Eu poderia colocar 1 aqui, mas vezes 1 vai dar a mesma coisa, então não precisa. Tá? O intervalo de variação de i vai desde 2, inclusive, até n, inclusive. Eu quero multiplicar n, então eu tenho que botar igual a n. Se eu ponho assim, funciona, mas o n está fora. O n não é multiplicado, então eu tenho que incluir n no meu range, no meu intervalo. Tá? Então, implementação clássica do fatorial. Outra coisa que a gente aprende muito é fazer uma solução recursiva. Tá? A solução recursiva não é legal porque ela gasta muito mais memória. Né? É um gasto de memória bobo, uma vez que a solução iterativa é tão simples e óbvia. Mas vamos lá. Eu estou aqui criando a função, né, o fn, função fatorial recursivo, recebe um valor do tipo i64 e retorna também um i64, um inteiro com 64 bits. Agora, se o n for menor ou igual a 1, eu retorno 1. Tá? Eu retorno 1. Fatorial de 1 é 1. Agora, se o n for 2 ou mais, eu tenho que multiplicar n pelo retorno de fatorial recursivo com o parâmetro n menos 1. Tá? Implementação recursiva do fatorial. Vocês observem que aqui embaixo eu não botei return. Por quê? Porque em Rust, se o último statement, o último comando de um bloco não tem ponto e vírgula, este é o valor de retorno do bloco, no caso da função, tá certo? O return foi colocado aqui porque eu estou aqui no meio da minha função. Posso botar return aqui embaixo? Posso, né? E francamente, eu pessoalmente eu até prefiro, mas em Rust a turma não faz assim. É considerado não apropriado em Rust botar o return, todo mundo gosta
desse jeito aqui, tá? E nós temos aqui a implementação recursiva do fatorial. Terceira solução, pessoal, provavelmente os programadores Rust implementariam isso usando iterador. Né? O que eu tenho aqui nessa solução com iterador? Eu tenho a função, estou chamando a função de fatorial iterador, recebe novamente n do tipo inteiro 64 e retorna, né, aqui eu retorno, né, retorna algo do tipo i64. Beleza, tá tudo resolvido nessa linha lá. Vamos lá. É a última linha do bloco. Então, não tem ponto e vírgula, não tem ponto e vírgula. Este é o retorno. Eu vou retornar isso daí. Tá, beleza. O que é isso daí? Isso daqui é um iRange, é um iterador. Né? Isso aqui significa gere todos os valores entre 1 e n, inclusive. Né? De novo, sem o igual, o n fica fora. Eu quero que o n seja multiplicado, tem que botar um igual aqui. Beleza, então vamos lá. Gere todos os números entre 1 e n. E essa geração de dados, ela vai para um método product. O que faz o método product? Se eu botar o cursor, isso é a grande vantagem de usar um Rust Analyzer durante a programação. Né? É o tipo de coisa que eu nem costumava usar para outras linguagens, mas aqui, pessoal, é preciso, tá? Rust é complicado pra caramba. Então, o product, ele itera sobre o iterador inteiro, ou seja, todos os valores gerados de 1 até n, e o que ele faz? Ele multiplica todos os elementos, tá certo? Então, eu vou obter o produtório, né, dos valores de 1 até n. Beleza? Eu vou aqui embaixo, né, deixa eu erguer aqui um pouquinho. Né? Aqui embaixo eu posso dar um cargo run, o cargo vai compilar e executar. Outra coisa aqui em Rust, além do Rust Analyzer, junto da tua IDE, que é absoluta, não é obrigatório, mas na prática é, né? Cargo também, né? Então, eu posso compilar sem o cargo? Pode, né? Rust Compiler compila, mas o cargo gerencia toda a questão de pacotes, etc, e é uma mão na roda, tá? Então eu vou dar aqui um cargo run e executando, deu overflow. Overflow por quê? Então, pessoal, olha só. Eu tentei obter o fatorial de 40 e isso dá um número que excede a capacidade de representação do i64. Tá? Lembre-se, quando a gente trabalha com inteiros, existe a possibilidade de overflow. Se são continhas pequenas, a gente nem esquenta a cabeça porque não vai dar. Mas se o número pode crescer muito, no caso de um fatorial cresce pra caramba, né? Tu pode estourar a capacidade. Eu vou deixar a questão do overflow para um outro vídeo, né? Mas eu coloquei aqui, ó, um link, tu vai lá na documentação do Rust e tu tem uma explicação sobre isso. O importante é isso aqui, ó. Se a gente está em debug mode e dá um overflow, o programa aborta com a mensagem de erro. Foi o que aconteceu aqui, porque eu estou em modo debug. Se a gente está em release mode, gerando código executável, inclusive para botar no embedded system, ele não dá aviso. O que ele faz é, como a representação é em complemento de 2, ele dá a volta e não avisa nada. Tá? Porém, eu tenho como lidar com isso explicitamente no código. Só que isso é mais 10, 15 minutos de explicação. Eu vou deixar para um outro vídeo. Então, tu pode, em debug mode, conta com o panic, né, com aborta a execução, no caso de overflow. Release mode vai dar a volta e não vai falar nada, aí tem que ver o que acontece, né? Mas eu posso explicitamente lidar com isso no código e, deixa eu botar aqui, ó. Nesse link aqui tem a explicação toda de como funciona o overflow. Vamos mudar aqui, em vez de 40, vamos botar 4. Aí aqui embaixo eu vou dar um clear, né?
vou dar um cargo RAM e o resultado deu. Fatorial clássico calculou 24, fatorial recursivo calculou 24, fatorial iterador calculou 24. Obviamente, né? Porque os três teriam que calcular a mesma coisa, estão calculando o fatorial de n, no caso aqui 4. O print na tela, eu estou usando a macro print linha, né? Print ln, exclamação. Exclamação caracteriza que é uma macro, mas tudo bem. Eu tenho aqui esse string e esses marcadores, né? Esses placeholders aqui, são substituídos pelos respectivos valores, como num printf dos velhos C, né? Aqui eu tenho x e aqui eu tenho o retorno da função chamada, passando para ela um parâmetro x. Legal? Então aqui tem um pequeno exemplo, o fatorial, e já dá para sacar que tu pode fazer a mesma coisa em Rust de muitas formas diferentes. Isso aqui são só 3, tá? Se vocês forem para a internet, vocês vão encontrar mais umas tantas outras formas de programar o fatorial em Rust com um look, né? Uma aparência bem diferente do que eu coloquei aqui. Então, essa é uma das dificuldades do Rust, né? É uma linguagem muito grande e com algumas complexidades na questão da verificação de tipos. Beleza? Então tá, é isso.